Havia mais de uma hora que ele estava ali, num grande salão do palácio, vendo o marechal, mas sem lhe poder falar. Quase não se encontravam dificuldades para se chegar à sua presença, mas falar-lhe a coisa não era tão fácil. E assim, meus queridos, nós iniciamos a terceira parte e última do nosso diário de leitura dessa obra genial, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do querido e amado Lima Barreto. E que livro sensacional e apaixonante. E no vídeo anterior, que foi o vídeo da segunda parte desse livro sensacional, eu terminei dizendo a vocês que o Major Quaresma, ele tinha aí umas ideias muito interessantes, como sempre teve, né? Suas ideias são sempre geniais, todas relacionadas ao patriotismo. E não foi diferente dessa vez. Ele estava preocupado com a questão da reforma agrária, porque sofreu muitos problemas, teve muitos dissabores em relação ao seu trabalho lá na Fazenda Sossego. E aí, o que acontece? Depois de toda essa angústia, desse momento de dificuldade que ele passou, ele resolveu voltar para a cidade e trouxe com ele na bagagem um memorando, um requerimento, um novo requerimento, só que dessa vez apontando as falhas relacionadas à reforma agrária e que ele gostaria muito que tivesse mudanças drásticas para que as coisas melhorassem. E por conta disso ele foi ao encontro do Marechal Floriano Peixoto e, como vocês perceberam no início deste vídeo, o trecho já deixa bem claro que não foi fácil encontrar este homem tão importante, de falar com ele. Até vê-lo perto era uma coisa, agora falar, sentar, ter um momento de intimidade, a coisa não era muito fácil. E chegado o seu momento de conversar com o Marechal Floriano Peixoto, ele aborda vários assuntos, assim, no início, para a coisa não ficar muito em cima do seu requerimento, do seu memorando. E quando ele entrega esse documento para o Marechal meio que não dá muita importância, coloca em cima da mesa e diz também que ele é um visionário, etc e tal, mas o mais importante foi que ele fez um convite para Quaresma. Ele pediu ao Major que viesse a ingressar na revolta, porque naquela época, lá no Rio de Janeiro, estava acontecendo uma guerra, né, gente? E não é, gente, que ele aceitou. Mas, diante dessa premissa, nós também não podemos esquecer que quando a guerra se alastra lá no Rio de Janeiro, as pessoas mudam completamente o seu modo de viver, o seu modo de agir diante desta situação. E, em especial, muitas pessoas estavam sendo convocadas para fazer parte desta guerra, deste movimento que não era muito interessante, chamado Revolta. E o que mais me chamou a atenção aqui foi que vocês lembram do Ricardo Coração dos Outros, aquele rapaz que cantava e tocava muito bem, e ele fazia apresentações em vários eventos interessantes da cidade? Ele também foi convocado e ficou muito preocupado, porque aquela não era a praia dele, ele sabia que aquele momento iria afastá-lo totalmente do seu violão, o que ele não gostava muito, mas infelizmente não teve muito o que fazer, mesmo pedindo ajuda para o Major Quaresma, que também não pôde ajudar tanto. A única coisa que aconteceu de interessante foi que ele recebeu a liberação de levar consigo o seu violão lá para a revolta, para a guerra. E, gente, interessante, né? Levar um violão para um momento tão crítico dentro da sociedade é meio que irônico, mas ele conseguiu. E diante deste momento, desta situação, em algumas oportunidades, eles fizeram alguns círculos, enquanto a coisa ainda estava muito tranquila, muito calma, fizeram rodinhas e ele tocava e cantava. Outras vezes ele foi punido por conta disso, mas o Major também teve que se responsabilizar por essas questões, e isso fez com que ele não deixasse mais o Ricardo utilizar o seu violão durante essa empreitada, que o deixou muito triste. Mas o que importa aqui agora, gente, é que o Major Quaresma, um homem do bem, um homem que lia muito, que estudava muito, ele passou por momentos de muitas dificuldades
ele matou pessoas, ele foi ferido, ele se machucou levemente, mas se machucou. Então ele passou por conflitos que ele jamais imaginava. Ele não passava de um patriota, alguém que amava o seu país. Ele não queria matar pessoas. E isso constrangeu demais, até o ponto dele escrever uma carta para sua irmã, pedindo perdão pelas coisas que ele havia feito. E isso é muito interessante, né? Pedir perdão para a irmã por ter matado uma pessoa, sendo que ele estava ali para isso, para matar ou para morrer por conta do seu patriotismo. E como eu havia falado para vocês antes, o major, diante desta guerra, destes problemas, esse tiroteio, essa coisa toda maluca, ele acabou se ferindo, não gravemente, mas sim algo bem leve, que o deixou afastado. E aí depois ele retornou e as coisas continuaram, até que, um certo momento, essa guerra, esse movimento se encerra, tem um fim, de fato. E agora que eu vou falar para vocês é o que me machuca muito, me machucou bastante diante da leitura. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava sendo real, que aquilo era verdadeiro. O Major Quaresma lutou, batalhou, dedicou a sua alma, a sua vida, o seu amor pelo país, entrou na guerra, lutou, matou pessoas. E no final de tudo, sabe o que acontece, gente? Ele foi preso. Ele foi preso, mas não sabia o porquê. E como isso é possível? E ele ficou refletindo, se perguntando, como que eu, um patriota, que dediquei a minha vida para o meu país, participei dessa guerra maldita, estou sendo preso e não sei nem o motivo. E aí o que acontece? O Ricardo Coração dos Outros ficou enlouquecido, ele não admitia. Eu também não fiquei feliz com isso, eu queria mexer aqui no texto, eu queria mudar as palavras, eu queria fazer alguma coisa. Eu acreditava que haveria uma solução no final. Porque aceitar que o Major Quaresma estava sendo preso não era interessante. E aqui entre nós, ser preso naquele momento seria muito complicado para ele, porque com certeza alguma coisa estava errada e aquilo levaria para um lugar não muito agradável. E o Ricardo Coração dos Outros ficou enlouquecido e saiu em busca de ajuda. E foi procurar onde essa ajuda? Nos amigos. Todos os amigos do nosso querido Major Quaresma disseram não para o Ricardo. E a única solução foi Olga. E ela tentou de tudo, mesmo o marido não aceitando, ele sendo totalmente contra, ele nem ligou para o Major Quaresma. Ela disse, bateu o pé, que tinha que fazer alguma coisa e foi até a prisão para conversar com os responsáveis e pedir para soltar o Major, porque ele era um patriota, ele não merecia aquilo. Só que quando ela chega lá, ela escuta os policiais falando o seguinte, que ele estava preso porque era um traidor, um bandido. E ela pensou bem, refletiu, eu também não entendi muito isso, ela se colocou para ajudar, mas deu para trás, sabe? Ela desistiu ali no meio do caminho. Ela preferiu acreditar que ajudá-la naquele momento não adiantaria de nada e que ele realmente deveria era morrer com seu orgulho, como um herói, um homem honrado. E foi exatamente o que aconteceu. Mas até agora eu estou me perguntando, como é possível? Será que aquilo foi uma armadilha para o Major Quaresma? O que você me diz sobre isso? Nós estamos concluindo hoje a leitura desta obra e várias perguntas vêm à minha cabeça. Então, ser um patriota, cuidar do país, lutar em favor dele, não vale a pena? E o seu fim é a morte? Foi o que aconteceu com o Major Quaresma. Você não acha que isso foi injusto? Eu achei totalmente injusto. Mas a vida é justa? Com quem que ela é justa? Não, meus queridos, é exatamente isso que o nosso querido Lima Barreto quer deixar aqui. A injustiça, que não importa lutar pelo país, não importa esse amor todo. Se você acaba como acabou o Major Quaresma, eu ainda estou indignado porque, de verdade, gente, eu não aceitei, mesmo sabendo que ele não estará mais adiante para contar as suas histórias, as suas loucuras, sabe? Um momento tão especial, esse momento todo que nós passamos diante de suas ideias, de seus momentos incríveis, sabe? Querer mudar a língua,
portuguesa que não era nossa, segundo ele, e para o Tupi-Guarani, sabe? E criar esse novo memorando, porque ele precisava de uma reforma agrária diferenciada e ele queria muito que o governo mudasse também. Então, várias ideias, ele se preocupava em estudar, estudou agricultura, sabe? Botânica, e isso é muito interessante. Para ter esse fim, então, eu deixo aqui em aberto esse momento para que vocês consigam colocar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa obra, quais foram os seus dissabores em relação ao fim, o que isso quis dizer para nós, você gostou, não gostou, o Major Quaresma sofreu, foi um coitado, enfim, o que você tem para nos oferecer. Então, se tiver algo importante, deixa aqui nos comentários, nós precisamos muito da sua história, do seu pensar, do seu refletir, porque por meio desta conversa nós iremos aprender muito. E é isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um diário de leitura muito interessante. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like, inscrevam-se no canal, por favor. Não esqueça de clicar no sininho, porque ele é muito importante para você receber todas as notificações. E faça suas compras pelo link da Amazon, que eu deixo aqui no box de descrição. Assim, você ajudará o canal a crescer e a trazer muito mais material de qualidade. Obrigado e até o próximo vídeo.